Os princípios que separam o homem que se governa do homem que é governado. Existe uma diferença que poucas pessoas conseguem nomear, mas todo mundo consegue sentir. Você entra numa sala e há alguém ali que não precisa falar mais alto, não precisa se impor, não precisa competir por atenção. E ainda assim, é essa pessoa que o ambiente nota. É essa pessoa que as outras procuram quando algo precisa ser decidido. É essa pessoa que fica na memória depois que todo mundo vai embora. E há outros que falam muito, se movem muito, tentam muito e somem como névoa no momento em que a conversa acaba. A diferença entre esses dois perfis não é talento, não é sorte, não é nem inteligência necessariamente. É domínio, domínio de si mesmo. E esse domínio não nasce pronto. Ele é construído, princípio por princípio, decisão por decisão, em silêncio, longe dos aplausos. Os estoicos dedicaram séculos a entender como um homem se torna inabalável, não agressivo, não frio no sentido de vazio, mas firme, centrado, impossível de manipular. Hoje vamos explorar os princípios que formam essa estrutura interna. Não são conselhos motivacionais, são verdades que exigem algo de você. Princípio 1. A reação revela quem manda em você. A maioria dos homens reage, poucos escolhem. Quando algo acontece, uma provocação, uma injustiça, uma crítica, o impulso de responder imediatamente é quase automático. O corpo acelera, a mente nubla. E o que sai é o que estava represado, não o que seria mais inteligente. Epicteto dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que é nesse espaço que vive a liberdade. Quem não cultiva esse espaço é controlado pelo que acontece ao redor. Quem o cultiva controla a si mesmo e, por consequência, influencia muito mais o que acontece ao redor. Antes de agir, a pergunta útil não é o que eu quero fazer agora, é o que essa ação constrói ou destrói em mim. Quem vive no impulso entrega o controle para o outro. Quem age com intenção mantém o poder onde ele sempre esteve dentro. Princípio 2. Sua energia é um recurso finito. Trate-o como tal. Você dá demais para quem te dá de menos. Isso não é generosidade, é dispersão. Existe uma diferença fundamental entre ser generoso por escolha e ser generoso por incapacidade de estabelecer limites. O primeiro é virtude, o segundo é fragilidade disfarçada de bondade. Os estoicos eram claros. A virtude precisa de direção, energia, tempo, atenção, presença, tudo isso é limitado. E o que você entrega sem discernimento vai para lugares que não constroem nada. Isso não é dureza, é responsabilidade. Responsabilidade com o recurso mais precioso que você tem, você mesmo. Observe onde sua energia vai, observe quem a recebe e pergunte com honestidade: isso me fortalece ou me esvazia? Essa relação me eleva ou me mantém no mesmo lugar? Responda com clareza e então haja conforme a resposta. Princípio 3. A dor que você evita é a fraqueza que vai te dominar. O mundo moderno construiu uma infraestrutura inteira para que você nunca precise desconforto. Entretenimento imediato, distração constante, validação fácil. Tudo disponível em frações de segundo. E o resultado é uma geração que não sabe o que fazer quando a dificuldade chega. Porque a dificuldade sempre chega. Sêneca escrevia que o fogo prova o metal, que a adversidade é o que revela o caráter, não o cria, revela o que já estava lá, construído ou não. O desconforto físico, o esforço mental, a rejeição, a crítica, a solidão estratégica, tudo isso, quando enfrentado com consciência, produz algo que nenhum atalho consegue replicar: solidez interna. Não é sobre buscar sofrimento, é sobre parar de fugir quando ele aparece. Porque quem aprende a estar presente na dificuldade, sem desmoronar, desenvolve uma estabilidade que nenhuma circunstância externa consegue desfazer. Princípio 4.
O silêncio é uma posição de poder, não de ausência. Existe uma confusão cultural muito perigosa, a de que quem fala mais sabe mais, que quem se explica mais tem mais razão, que quem ocupa mais espaço sonoro tem mais autoridade. Não é assim que funciona. Observe as pessoas que você considera genuinamente sábias. Elas raramente são as que mais falam. Elas falam quando tem algo que vale o espaço. E quando falam, o ambiente para. O silêncio estratégico não é timidez, é discernimento. É saber que nem toda provocação merece resposta, que nem toda crítica merece defesa, que nem todo argumento merece debate. Quem fala muito entrega informação demais sobre seus medos, suas inseguranças, sua necessidade de aprovação. Quem calibra o que diz, mantém um campo de mistério natural que por si só gera respeito. Pratique falar menos do que sabe. Pergunte antes de afirmar. Pause antes de responder. E observe o que muda nas conversas quando você para de preencher todo o espaço com palavras. Princípio 5. Você não controla o que pensam de você. Controla o que você constrói. A busca por aprovação é uma armadilha sofisticada. Ela se disfarça de sensibilidade, de humildade, de vontade de se conectar. Mas no fundo é dependência. E dependência entrega o controle da sua vida para quem você está tentando agradar. Marco Aurélio governou um império. Era cercado de opiniões, julgamentos, intrigas e adulações. E ainda assim escrevia todo dia sobre a importância de não deixar que a opinião alheia determinasse suas ações. Não porque não se importava com as pessoas, mas porque sabia que viver para a aprovação é viver sem direção própria. O que outros pensam de você é consequência do que você é e do que você faz, não a causa. Construa, trabalhe, desenvolva a habilidade real, tome decisões difíceis, mantenha sua palavra quando é inconveniente mantê-la. Com o tempo, sua reputação se forma sozinha, não como performance, mas como reflexo do que você de fato é. Quem vive para aparecer, eventualmente é descoberto. Quem vive para construir, eventualmente é reconhecido. Princípio 6. O que você tolera, você ensina. Isso é provavelmente o princípio mais negligenciado de todos. As pessoas tratam você conforme o padrão que você estabelece. Se você aceita desrespeito sem consequência, você comunica que desrespeito é aceitável. Se você cede toda vez que há pressão, você comunica que a pressão funciona contra você. Não por maldade da outra parte, necessariamente, mas porque os seres humanos aprendem pelo que encontram. E o que encontram em você molda como interagem com você. Estabelecer limites não é agressividade, é clareza, é comunicar com comportamento mais do que com palavras, onde você está disposto a ir e onde não está. E quando você corta um relacionamento que te esvazia, um ambiente que te diminui, um padrão que te mantém preso, você não precisa explicar longamente. A ação já comunica. E a ausência de explicação comunica ainda mais, que você sabe o que vale e não precisa de permissão para protegê-lo. Princípio 7. A mente é a última fortaleza e ela exige manutenção. Tudo começa aqui. A postura que as pessoas percebem em você, a serenidade que você transmite sob pressão, a clareza com que você decide em momentos difíceis, tudo isso é produto do que acontece lá dentro, na mente, no nível que ninguém vê. Epicteto ensinava que os homens não são perturbados pelos acontecimentos, mas pela interpretação que fazem deles. Dois homens enfrentam a mesma derrota. Um desmorona. Outro aprende e segue. A diferença não está no evento, está em como cada um processa o evento. Isso não é dom, é treino. Treino de atenção, saber onde sua mente está, sem ser arrastado por ela. Treino de perspectiva, conseguir ver além do momento imediato. Treino de estabilidade, conseguir permanecer funcional quando o ambiente ao redor perde o equilíbrio.
e esse treino exige eliminação. Tudo que enfraquece sua clareza, distrações que roubam foco, hábitos que drenam energia, vícios que prometem prazer imediato e entregam vazio progressivo, precisa ser cortado. Não por moralismo, por estratégia. Um homem com a mente limpa toma decisões melhores, enxerga oportunidades que outros perdem e mantém o rumo quando todos ao redor estão confusos. Um homem que se governa não precisa anunciar isso. Ele não precisa de declarações de força, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser o mais alto, o mais ruidoso ou o mais presente em todo lugar. Ele simplesmente é. E esse ser, construído em silêncio, reforçado por cada decisão difícil, cada limite mantido, cada impulso contido, comunica mais do que qualquer performance jamais conseguiria. Sêneca escreveu que o maior bem de um homem é o domínio de si, não status, não riqueza, não aprovação, domínio. A capacidade de suportar o que é difícil, de agir com intenção, de permanecer inteiro quando tudo ao redor pressiona para que você se quebre. Esse é o caminho do autodomínio absoluto. Não é confortável, não é rápido, mas é o único que leva a algum lugar real. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu me governo. É um compromisso com você mesmo e é por aí que tudo começa. Se inscreva no canal Autodomínio Absoluto. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe com alguém que está pronto para parar de ser governado pelas circunstâncias e começar a se governar por princípios. Até o próximo vídeo.